Nesse vídeo, tu vai entender na prática como a segurança do trabalho impacta nos tributos da empresa e leva muita grana embora. E, obviamente, mostrar claramente para a empresa como o teu trabalho pode evitar que essa grana vá embora, te valorizando pra caramba. Então, eu tenho o desafio de te mostrar que o conhecimento na área previdenciária e tributária pode multiplicar os teus resultados e multiplicar a tua renda na tua atuação profissional. E não é só isso. Além da grana e até chegar no resultado financeiro, tem muitas outras coisas que vão melhorar também. Vai aumentar muito o teu reconhecimento enquanto profissional, vai aumentar o teu poder de persuasão e argumentação nas reuniões com teus clientes ou com a empresa que tu atua, vai aumentar a tua autoridade como profissional, você vai perceber que você fala e as empresas querem te escutar. Você vai sentir claramente que realmente você está conseguindo implementar medidas que estão aumentando de forma efetiva a proteção das pessoas, dos trabalhadores. Obviamente vai aumentar a tua autoestima e assim você vai conseguir projetar o seu crescimento e você vai poder enxergar muitas possibilidades profissionais dentro da SST. Mas afinal, o que é essa área previdenciária tributária? Eu sou profissional de segurança do trabalho, lá na minha pós-graduação, no meu curso técnico, eu aprendi que segurança do trabalho é cumprir NR. Eu aprendi que a gente tem que ficar atento à legislação trabalhista, CLT. Por que agora eu tenho que me preocupar com a legislação previdenciária e tributária? Então, meus amigos, você já ouviu falar num tal de e-social, né? Imagino que sim. PPP eletrônico. E imagino que sim também. Pois é. Em qual NR que diz o modelo do PPP, as informações que ele tem que ser preenchido? Nenhuma. Qual NR que fala de LTCAT? Nenhuma. Qual NR que fala, por exemplo, da emissão da CAT? Nenhuma. Qual NR, por exemplo, que fala, pelo amor de Deus, o conceito de acidente de trabalho, que é o que a gente mais quer evitar enquanto profissional de SST? Nenhuma. Todos esses conceitos são previdenciários. E esses conceitos previdenciários, eles geram uma obrigação acessória que se torna uma obrigação tributária. Inclusive o LTCAT, que dá base ao S2240 do E-Social, que gera o nosso PPP eletrônico, ele também gera a obrigação da empresa recolher um tributo para financiar essa aposentadoria precoce, essa aposentadoria mais cedo do trabalhador que tem direito à aposentadoria especial. Pode ser 6%, 9% ou 12% sobre a remuneração desse trabalhador. A empresa calcula essa alíquota e recolhe e paga lá para o INSS, para a Previdência Social. Você sabia disso? Se você não sabia, sugiro estudar, seja aqui comigo, seja onde você quiser, tá? Mas eu vou facilitar isso para você, eu vou mastigar tudo e vou te explicar detalhe por detalhe. Eu já vou te antecipar, a minha meta com os alunos é que num prazo de 1 ano, eles aumentem no mínimo em 100% a sua remuneração, exatamente. Em 1 ano você tem que dobrar a sua renda. Isso é plausível? Isso é possível? Será que eu estou aqui inventando história da carochinha para vender curso para vocês? Sim, isso é plenamente possível e pode ser muitas vezes mais. E eu vou te dar alguns exemplos. Esse cara aqui, por exemplo, hoje ele é um grande amigo, mas já foi meu aluno, obviamente. Ele já era empreendedor, já tinha uma empresa de consultoria. E como ele é muito inteligente, não demorou muito para ele se dar conta do quanto que a área previdenciária e tributária, ligando a SST a resultado financeiro dos clientes dele, poderia ajudar ele então a expandir o negócio. Em torno de 1 ano depois que ele começou a falar sobre esse tema, tratar esse tema com os clientes dele, ele dobrou o faturamento da clínica dele e da consultoria dele. Se você é consultor ou empreendedor e isso te interessa, dobrar o teu faturamento em 12 meses? Esse aqui já faz uns 2 anos que começou a estudar essa parada aí de SAT, FAP, aposentadoria especial e saca só o resultado dele. De cara, nos primeiros meses, ele já ganhou um aumento da empresa onde ele estava. Ele praticamente aumentou uns 50% aí do rendimento que ele já tinha. Não demorou muito, ele participou de um processo seletivo numa empresa aí de nível nacional, no ramo de petróleo e gás, inclusive. E ele teve uma remuneração 3 vezes maior do que ele já ganhava. Então ele triplicou o salário dele em menos de 1 ano. Esse aqui não dobrou não, esse aqui triplicou em menos de 1 ano. E agora já se passaram quase 2 anos, ele já teve reajustes salariais e além dos reajustes ele também tem um CNPJ que ele já está prestando consultoria para pequenas empresas no tempo que ele tem livre e já fazendo alguns treinamentos para outros profissionais. Então ele já me relatou e me demonstrou, me provou inclusive, que ele já está ganhando em torno de 5 vezes mais o que ele ganhava há 2 anos atrás, quando ele começou a conhecer, estudar e tratar desse tema previdenciário tributário. E esse cara aqui, ó, de 2020 até 2023, olha só, 2020, meados ali de 2020 até 2023, que nós estamos em março, no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, ele saiu de R$2.000 de remuneração, que era o salário médio da região dele para um técnico de segurança, e hoje, agora início de 2023,
ele já está faturando em média de 12 mil reais. E ele mesmo relatou que está aumentando a cada mês. Será que isso é interessante? Não vou nem ler toda essa história aqui. Vocês podem dar um pause no vídeo aí e ler se vocês quiserem. Mas esse aqui também, em 12 meses, dobrou o rendimento dele. Vamos pro próximo. Essa amiga aqui é interessante, ó. Ela começou a empreender e logo que ela começou a empreender, ela começou a estudar esse tema comigo também. Foi minha aluna da turma 2 ou da turma 3, se não me falha a memória. Ela começou com poucos clientes, obviamente, e hoje, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ela aumentou de 15 a 20 vezes o faturamento da clínica dela. Aí você vai dizer agora, Jonathan, mas você é o culpado exclusivo por esse crescimento? É só o que você ensinou que ela aplicou? É claro que não, né, pessoal? Não vou ser prepotente a esse ponto, é óbvio que não. Ela já tem um conhecimento grande, ela aplicou também a questão trabalhista de NRs, nos treinamentos, nos documentos que ela gera para as empresas, mas, segundo ela, inclusive, sem sombra de dúvida, o potencial comercial dela, quando ela mostrou que o trabalho dela, além de cumprir as NRs, além de atender a legislação trabalhista, também teria essa preocupação em retenção tributária, em redução tributária para os clientes, com certeza ela ganhou a preferência em todas as negociações que ela participou. Enfim, pessoal, é isso que eu desejo para vocês. Eu tive essa oportunidade por acaso do destino na minha carreira, que foi o que mudou, que virou a chave. Eu já tinha um crescimento linear muito bom, para falar a verdade, não vou ser hipócrita aqui e dizer que não. Eu tinha um crescimento muito bom trabalhando somente com a área trabalhista, mas quando eu comecei a falar de tributos, quando eu comecei a entender esse contexto previdenciário e tratar isso com meus clientes e usar isso como argumento comercial e prestar consultoria nessa área, o meu crescimento virou exponencial, começou a aumentar muito mais rápido num curto espaço de tempo. Eu já oportunizei para muitos alunos e mentorados também essa mesma área e eles tiveram resultados muito parecidos, alguns até mais rápido que eu, outros talvez não tão rápidos assim, mas todos com resultados muito positivos, que quiseram aproveitar, claro, né? Sempre tem aquele aluno que compra o curso e nem assiste, mas aí também não é culpa minha. Agora, os que se dedicaram aos estudos, todos tiveram resultados positivos e é isso que eu quero te dar a oportunidade. Então, provas não faltam, relatos não faltam, argumentos não faltam para você entender que sim, isso vai fazer diferença na tua carreira. Ah, Jonathan, você está falando tudo isso para nós comprar teu curso. Na verdade, sim. Senão eu não estava aqui gravando esse vídeo, é um vídeo de vendas, que tem uma aula aqui embutida, mas é um vídeo de vendas, você está na minha página de vendas e eu quero que você compre o curso. Agora eu quero que você compre porque eu tenho certeza que vai te dar retorno. O cara em 1 ano dobrou o salário. Tem outro aluno que um treinamento ele faturou 3 mil reais para uma equipe lá de SESB, cobrou 200 reais e tinha 15 pessoas. Cobrou 200 reais e tinha 15 pessoas. Um treinamento de 8 horas. Ele ensinou a mecânica do FAP para a empresa. Ele faturou 3 mil e o meu curso custa 999, já estou te dando o preço aqui. Ou seja, pessoal, eu não sou charlatãozinho vendedor de curso que vai só ler, interpretar e falar abobrinha em cima de teoria, tá? Eu estou mostrando na prática o que eu já fiz, na prática o que os meus alunos já fizeram e querendo que você faça o mesmo, querendo que você multiplique a sua renda, multiplique a sua valorização dentro das empresas. Jonathan, mas e os teus resultados? Como é que tu trata isso? Primeiro, eu tenho 2 clínicas que eu atendo mais de 700 contratos. Então, os meus clientes, eu já trato esses temas naturalmente. Desde que eu comecei a estudar eles, eu já venho praticando, já venho atendendo meus clientes com isso. Fora isso, eu tenho a DT Consultoria, que é uma outra empresa que eu só presto serviço para grandes empresas, com treinamentos e com serviços de gestão de FAP, análise de aposentadoria especial, diagnóstico de LTCAT, etc. Olha só, dos últimos meses eu vou te colocar aqui na tela, tá? Recentemente agora eu finalizei um contrato que eu cobrei R$ 47.700. Tá aí a ordem de compra para vocês verem. Outro treinamento aqui, ó, R$ 6.500, treinamento de 8 horas. Tá bom para você? 8 horas, R$ 6.500. Outro treinamento aqui de 12 horas, R$ 8.900. Outro aqui de R$ 7.900. Esse aqui eu dei um descontinho de 1.000 aqui porque eu tava de bom humor no dia. Treinamentinho de 4 horas, ó, para uma equipe de SESB de 2.500. Foi um pouco mais barato. Mas em 4 horas, das 8 ao meio-dia, ganhar 2.500, não tá ruim, né, pessoal? Eu tô encerrando uma negociação com uma empresa a nível nacional e também só para fazer os cálculos do impacto econômico que eles já tiveram, para eles saber o tamanho do problema. Só a parte de cálculos e montar um relatório com impacto econômico, R$ 29 mil. A gente está em meios aí de assinatura de contrato já. E tudo isso aplicando exatamente os conhecimentos e as teorias e, enfim, o que eu ensino aí no curso para você. Então vamos lá, pessoal, para quem que é esse curso, afinal de contas, tá? É para o profissional que quer sim achar uma maneira dentro da SST de crescer na carreira, de melhorar a sua vida, de multiplicar o seu resultado, beleza?
Para quem já entendeu que por mais importante que seja cumprir as NRs, é um ramo muito concorrido, é uma briga de facão. E o preço já está taxado pelo mercado. A gente não vai conseguir multiplicar a renda trabalhando com uma coisa que tem uma multidão oferecendo. E principalmente, então, para técnicos de segurança e engenheiros de segurança que querem o seguinte. Para quem está entrando no mercado, seja estudantes em fase de formação ou quem acabou de se formar, que vai começar na primeira experiência já com um diferencial muito grande. Para quem já está no mercado, mas sente estagnado, sente que não consegue mais crescer, que chegou no seu limite com aquele conhecimento que tem e quer alguma coisa para dar um up, para dar um gás aí no seu crescimento. Para quem vive também só de treinamentos e quer ter uma outra alternativa de um outro serviço a ser prestado para não depender só da parte de instrutoria. Inclusive eu tenho amigos aí que viviam só de treinamentos e na pandemia ficaram sem renda nenhuma, passaram um perrengue do caramba, então eu não quero que isso aconteça com você. Para quem é empreendedor e quer melhorar o seu arsenal de argumentação, de persuasão, mostrar para o empresário que realmente seu trabalho tem valor agregado alto e quer fechar mais negócios. E para quem está de saco cheio de falar e parecer que ninguém ouve, fazer DDS 10 minutos depois está fazendo tudo ao contrário que você falou, a empresa só priorizar a produção, mostrando claramente que segurança para eles tanto faz, o negócio é produzir pronto, enfim. Para quem quer realmente fazer a segurança ir para o patamar de importância que ela sempre deveria estar. E para quem não é esse treinamento, pessoal? Para quem não quer nada disso, para quem já está contente, quem não quer melhorar nada a sua remuneração, para quem já se sente valorizado fazendo o que faz, para quem prefere ficar só tratando assuntos referentes a NR, deixar os outros assuntos aí mesmo que seja do estratégico, mas deixa para outras pessoas resolver. Então, para quem pensa dessa maneira, esse treinamento não é para você, tá? Esse treinamento é para quem quer explodir, para quem quer multiplicar realmente seus resultados. E como que eu cheguei nessa área tributária? Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui para você entender. Pela lógica, pessoal, eu nem deveria hoje ser sócio de várias empresas, ter uma casa bacana, ter um carrão da hora, ter uma vida confortável, ter uma grana guardada, estar estável financeiramente. Pela lógica de onde eu vim, eu nem deveria estar aí, tá? Porque imagina uma comunidade interior a 30 km da cidade mais próxima para chegar lá de estrada de chão, de terra, e ainda tem que atravessar de balsa um rio. Esse era o lugar que eu morava. Imagina agora uma escolinha pequenininha na beira da estrada. É ali que eu estudei até a 5ª série com a minha mãe de professora. Imagina um molequinho, um pivetinho, correndo naquela estrada de terra sem nem chinelo. O couro do meu pé era grosso assim, então esse era eu, tá? Quais eram as minhas perspectivas de crescimento? A maioria do pessoal naquele tempo não saía lá do interior, tá? Mas enfim, eu acabei estudando, fui para a cidade, morei de favor com uma madrinha por 3 anos para fazer o ensino médio, depois morei sozinho, aos 16 anos morava sozinho nem era um apartamento, tá? Era um buraquinho assim que sobrou, um porão que sobrou de um prédiozinho lá num condomínio que os meus pais alugaram para mim, então de uns 25, 30 metros quadrados, nem isso, acho, uns 20 metros quadrados, onde eu me virava ali sozinho com a minha alimentação, limpeza, roupa, tudo eu mesmo fazia, tá? Ganhava ficha de ônibus da minha mãe, eu ia a pé e voltava a pé, quase 1 hora de caminhada todo dia para poder vender a ficha de ônibus, talvez ali já despertou meu início no empreendedorismo. Enfim, uma cidade que não tem até hoje um grande crescimento econômico. Aí eu consegui o meu primeiro emprego de tech segurança, eu era totalmente desviado lá nesse trabalho. Piazote, né, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, o cara jovenzinho, 18, 19 anos, fazia serviço de banco, eu atendia no administrativo, fazia cobrança, era pau pra toda obra, né, onde tinha que botar alguém para correr atrás, era o Jonathan, inclusive ambulância, tá? Eu era socorrista, eu era motorista de ambulância aos 19 anos, tá? Fazia remoção de idoso, de criança, era plano de saúde junto, ficava de plantão à noite, aos finais de semana, de ambulância, enfim. Foi a minha primeira experiência, não tenho mágoa nenhuma, agradeço, foi importante para o meu crescimento ali. E depois de 1 ano nessa empresa, comecei a largar os currículos e fui chamado numa multinacional. Essa multinacional no ramo agropecuário, e provavelmente você tem algum produto dessa empresa aí na sua casa, e eu cuidava da parte agropecuária também. Saía 6 da manhã de motinho, congelando as mãos, 0 grau aqui no Rio Grande do Sul, ia para granja de ave, tomava banho para entrar, 3 banhos inclusive, para entrar na parte da manhã, 3 banhos na parte da tarde, passava um frio do caramba, coisas que muito provavelmente a maioria desistiria em 1 mês ou 2. Eu fiquei 4 anos nessa empresa, cuidava de incubatórios também, enfim. Aprendi muito ali, eu acompanhei o sistema de gestão do Dupont. Depois eu fui para um grupo empresarial lá com uns 1.200, 1.300 trabalhadores, acabei indo para o corporativo, apliquei boa parte do que
do que eu aprendi lá na multinacional, consegui praticar bastante, até empreender então e abrir uma loja de EPIs, fazia treinamentos, e aí quase quebrei umas 5, 6 espécies de falência diferentes, mas no fim começou a dar certo depois de alguns anos, e nisso conheci pessoas, abrimos clínica, vendemos a loja, e ali eu estava feliz e realizado já atendendo NR, fazendo PPRA na época, né? PCMSO, ASO, a gente tem tudo hoje, até hoje na clínica, aqui atrás aqui é a recepção da clínica, e consegui então, mesmo com as dificuldades, mesmo vindo de onde eu vim, ter esse crescimento assim linear, tá? E aí quando eu comecei a trabalhar na parte previdenciária e tributária, explodiu o meu crescimento, abri a DT Consultoria, comecei a atender grandes empresas aí com gestão de FAP, etc, fazer treinamentos para equipes de profissionais, enfim, essa é a minha história, como eu cheguei até aqui e estou falando com você agora. Mas como você não está aqui para ouvir historinha, você quer saber do conteúdo, então agora lá vai uma mini aula aí sobre FAP. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, pra vocês terem uma noção do que é um extrato do FAP, tá? Essa aqui é a tela de acesso, né? Onde vocês vão colocar login e senha, e aí existe uma senha padrão aí que muitas empresas nem alteram, que lá no curso a gente fala sobre ela. Avisa o sistema aqui que você não é um robô e pronto. Aí você vai acessar o extrato do FAP, que aqui eu já passei direto para o que interessa, para não expor aqui os dados da empresa, né? Mas se você der uma olhadinha aqui, ó, todos os dados previdenciários estão nesse primeiro bloco, tá? O número de acidentes, que aqui nós temos o B91, 2, 3, 4, desculpa, até corrigindo, não acidentes, benefícios, tá? Os benefícios oriundos de riscos ambientais, que é auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, ou auxílio acidente, que é de caráter indenizatório, né? Os valores pagos a esses benefícios pela Previdência Social, pelo INSS. Então, aqui a gente entende que 4 benefícios temporários, aí B91, custaram ao INSS R$24 mil e uns caquinhos. Então, guardem essa informação. CAT de óbito, aqui não teve nenhuma. Massa salarial dessa empresa, olha que interessante, 1 bilhão, essa é uma empresa muito grande, que tem em torno de 2.600 funcionários e concorre, então, com 665 quinais que também tem insumos para cálculo, tá? Tudo isso aqui vai gerar, então, 3 índices, tá? De frequência, gravidade e custo para todos esses 665 CNPJs, né, estabelecimentos, e vai ordenar eles, então, num número de ordem, e esse número de ordem, de frequência, gravidade e custo, vai servir de variável para calcular os percentis, e esses percentis vão ser variáveis para calcular a equação, finalmente, do índice composto do FAP, tá? O que eu quero chamar a atenção? Vamos pegar aqui esse ano aqui, que o FAP foi 0,9683, e vamos lá para o Excel, tá? 09683. E agora eu vou parar aqui para a gente poder ir para um Excel aqui, então, junto com vocês, ó. Vamos lá. Qual é que era o número mesmo? 09683? Alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui. 09683, certo? Agora, eu posso ver a massa salarial dessa empresa, que eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço. Eu tenho como consultar até um certo período pelo próprio FAP. O próprio FAP vai me dar aqui as massas salariais, a folha salarial de mês a mês até o 13º salário. 2 anos são 26 folhas, né? Que tem 2 13º. Então, nessa empresa em questão, no ano 2020, que é o que eu estou avaliando lá, a massa salarial foi de 439.894.000, tá? Então, vamos arredondar aí para 440 milhões, beleza? Então, eu vou voltar lá para a planilha e vou digitar, então, meus 440 milhões. Essa planilha aqui eu dou no curso também, tá? Só que antes de dar a planilha no curso, eu ensino a fazer manualmente. Vocês vão aprender papel, caneta e calculadora, vocês vão saber fazer na mão, porque a planilha é uma mera ferramenta. O que vocês precisam é conhecimento, tá? Pronto, aqui eu nem coube aqui o número de tão grande que é. Essa empresa aqui, ela recolheria, nesse ano de 2020, um tributo mínimo, se o FAP fosse 0,5, de 6,6 milhões. 6 milhões e 600 mil. Porém, como ela teve esse aumento aqui de 0,96, de 0,5 para 0,96, quase dobrou. Ela teve um recolhimento aí de 12.781.000, tá? O que corresponde a um excedente tributário, uma perda, um prejuízo tributário aí de 6.181.000. E se vocês lembrarem lá do extrato, tinha quantos benefícios? 4. Esses 4 benefícios, então, geraram um custo excedente nesse ano de 6.181.000. Ou seja,
Em média, cada benefício custou 1,5 milhões, 1,5 milhão. Lembrando que esses mesmos 4 benefícios, eles vão se repetir por mais um ano no extrato. Então, é muito possível que, se as variáveis ficarem parecidas, que esse número aqui seja quase o dobro, ó, igual a 2 vezes isso aqui. Então, esses benefícios, provavelmente, eles vão estar custando quase 3 milhões cada um, tá? Pronto, 3 milhões e 90 mil cada benefício. É mole, pessoal? Não, não é mole. Pessoal, e claro que eu estou mostrando aqui um caso muito grande, né? De uma empresa com uma folha aí de 2 anos bilionária. Agora você pode fazer na sua proporção, tá? Se a empresa que tem 2.600 funcionários, que é muito grande, e você trabalha numa de 260, você faça a proporção de 10%. Se essa empresa aqui perdeu 12 milhões em 2 anos, a sua provavelmente está perdendo 1,2 milhões. Imagina se você é a pessoa que vai apresentar isso, tá? E aqui eu quero mostrar também, para nós encerrar aqui o compartilhamento de tela, um exemplo de relatório, tá? Que você pode estar apresentando para a empresa. Ó. Aí aqui, claro, que eu tenho toda a descrição do relatório. Esse relatório eu ensino a fazer, eu dou um modelo, a gente discute as possibilidades dele, porque não existe Ctrl+C, Ctrl+V, aqui tem que ser analisado e descrito um relatório decente, né? Dentro da realidade da empresa que está sendo analisada. Mas aqui a gente fez a análise, então, supondo que a gente só olhou 2 anos, tá? Só replicou os 2 anos aqui de uma forma hipotética, só para mostrar um exemplo básico para vocês. Pensa que vocês podem fazer essa análise desde o ano de 2010 até 2022. Aqui eu só peguei 2020 e repliquei mais um ano, porque os benefícios impactam em 2 anos, tá? Então, a gente chegou já nesse valor aí de 6 milhões e 100, 6 milhões e 200 para um ano e simplesmente multiplicamos por 2, para facilitar aqui o entendimento, tá? Agora, imagina o seguinte, tá? Pegando de 2010 até 2022, qual seria o montante numa empresa dessa? Ou qual seria na sua? Se em 2 anos aqui deu 12 milhões, então bota aí 20, 30 milhões numa empresa dessa e bota aí 2 milhões, 3 milhões na empresa que você trabalha de 200 funcionários. Ah, mas a minha tem 100 funcionários. Divide por 2, né? Tu vai fazendo uma média, entendeu? Aí você é bom de matemática, você não é burro, não. Você vai saber fazer a proporção desse exemplo que eu estou fazendo para a sua realidade ou para a realidade dos seus clientes, né? E vai conseguir potencializar isso aí. E aí, precificação, pessoal. Quanto é que vale o salário? Pensa comigo. Quanto que vale a remuneração de uma pessoa que trata desse tanto de dinheiro dentro de uma empresa? Ou se você é consultor ou pensa em se tornar consultor, quanto que valeria o honorário de vocês? Pensa na ancoragem de valor. Quando eu estou falando ali de um produto que o mercado vende a R$ 2.000, não tem muito como eu cobrar 10, né? Porque o mercado cobra 2. Pode ser que eu vá ter uma qualidade muito superior e vou cobrar 3. Cobrar 50% a mais do que o mercado cobra. Beleza, talvez seja aceitável. Mas tu não consegue multiplicar isso por 5, por 10. Então, tu não consegue escalar o valor agregado do produto que tu está entregando, do serviço que tu está entregando. Agora, quando a gente fala de valores milionários ou centenas de milhares, então os valores de consultoria parecem ser muito baratos perto do problema que eles vão resolver. Aqui um exemplo bem rápido, tá? Por exemplo, se a gente fosse fazer uma proposta para essa empresa aqui, tá? Uma consultoria de 1 ano, fazendo diagnósticos, treinando equipe, reuniões, análise, enfim. E aí tem uma infinidade de possibilidades aí que a gente trata com mais calma no treinamento, tá? No curso. Se eu fizesse uma proposta em cima só dos 2 anos que eu projetei ali, que eu analisei, pedindo apenas 3% do valor, olha, tu tá com um problema desse tamanho, de 2 anos aqui tu perdeu 12 milhões. Eu vou te cobrar 3% desse montante para tentar amenizar esse problema, tentar solucionar esse problema e reduzir esse impacto. Se a redução do impacto for de 20%, que é uma taxa muito baixa de resultado, mas se for de apenas 20%, nós já estamos falando de 3 milhões de redução para 2 anos. Então, se eu cobrar 3% do valor total, a gente está falando em R$369 mil. Seria aí fazer uma consultoria de 1 ano, trabalhando ali 2, 3 dias do mês para essa empresa, não mais que isso, talvez até já colocando alguém na equipe para te auxiliar. Nós estamos falando em 12 parcelas de R$31 mil por mês. Se você tiver uma equipe já robusta ali com 3, 4 pessoas, não mais que isso, conseguiriam atender pelo menos aí uns 5 contratos desses no ano, a gente está falando aí de um faturamento de R$150 mil, com uma equipe enxuta, com um custo baixíssimo e com uma rentabilidade, com uma margem de lucro lá nas alturas, pessoal. Eu, por exemplo, eu vou fazer isso logo, logo, tá? Por enquanto, eu ainda atendo sozinho. Com pouca ajuda, mas eu vou escalar esse negócio aqui também.
Então, faz sentido para você estudar um pouquinho mais do tributo. Poxa, John, você está falando de valores milionários, isso é meio que querer iludir o pessoal que é fácil chegar. Não, não é fácil. Para chegar a atender uma empresa desse porte, você tem que ter um conhecimento robusto, você tem que ter um conhecimento profundo. Você vai sair em 30 horas de curso com esse conhecimento robusto, profundo, sabendo lidar com todas as situações práticas do dia a dia? É lógico que não, pessoal, não estou prometendo milagre aqui para vocês. Agora, que já começa a analisar empresas menores, já começa a dar treinamento para a equipe de SESMIT, de DP, ali, enfim, de saúde, consegue ajudar as empresas a pelo menos as questões básicas de nexo técnico, de tomar cuidado com o agendamento de perícia, de evitar qualquer custo uma perícia, de reforçar a importância do gerenciamento de riscos para evitar que essa perícia exista, que esse benefício exista e impacte para a empresa. Começa gatinhando ali nos primeiros passos e garanto que você já consegue cobrar mais que os serviços tradicionais. E aí vai aprofundando ao longo do tempo os conhecimentos, vai estudando, vai vivenciando situações práticas, problemas. Vai ter situações que são encruzilhadas, que vocês não sabem como resolver, mas a partir do problema vocês vão achar a solução e a partir dali já se torna mais cascudo ainda e vai avançando no conhecimento até vocês poderem ter condições de atender uma grande empresa. Não precisa ser uma empresa de 2.000 funcionários, pode ser uma de 500, pode ser uma de 300 e mesmo assim você pode cobrar bons honorários. 3% ali foi só um exemplo, pessoal. Eu já balizei 6%, 7%, porque o impacto tributário era menor. Às vezes tu nem precisa botar percentual, só joga o valor do teu honorário e pronto. E a empresa decide se vale a pena ou não. E pensa comigo, a empresa que está perdendo 1 milhão por ano em média, e tu oferece para ela uma solução por 50 mil, quem está perdendo 1 milhão, 50 mil é caro ou barato para tentar solucionar? É barato, pessoal. Então, entende? É nesse universo aí que eu estou convidando vocês a talvez ingressar e se pegar gosto, se gostar, se achar interessante, se perceber que tem a mão para fazer esse tipo de coisa, talvez está aí uma nova oportunidade dentro da SST, beleza? E aí, será que esse conhecimento, será que esse tema sendo tratado nas empresas te levaria para outro patamar profissional? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, além da questão do FAP, pessoal, nós temos também a aposentadoria especial, que eu já introduzi no início aqui dessa aula, que é aquela alíquota que quando a pessoa, a partir do LTCAT, de suas conclusões, a pessoa está exposta a agente nocivo, isso é informado no e-social, vai para o PPP eletrônico, isso gera a retenção de um tributo de 6%, 9% ou 12%, a depender da conclusão do LTCAT, do tipo de exposição, do tipo de agente que a pessoa tem. Então, o profissional que sabe calcular isso, mostrar quanto que isso impacta no financeiro da empresa ao longo do tempo, e faz um relatório robusto disso, muito facilmente, primeiro, ele é valorizado, porque ele está mostrando interesse em reduzir o custo da empresa, ele é importante para o negócio, e também ele consegue proteger o trabalhador de uma maneira eficiente, porque você vai fazer o seguinte cálculo, protegendo o trabalhador, nós eliminamos, com 50 mil reais de investimento, nós eliminamos um custo de 8 mil reais por mês. Em tantos meses, paga os 50 mil e depois a empresa tem lucro. Qual é o administrador de empresa, qual é o empresário que não vai fazer esse investimento de 50 mil? Matematicamente, com a base legal no relatório, mostrando que realmente vai ter essa redução. Qualquer empresário não é burro não, ele vai fazer o investimento quando ele vê retorno. Aquela frase famosa, segurança é investimento. Então a gente só vai conseguir afirmar isso, que segurança é investimento, quando a gente demonstrar o retorno que tem esse investimento. E é isso que a gente consegue com o tributo muito facilmente. Outra coisa que você deve estar pensando, será que eu vou conseguir entender tudo isso? É muita base legal, tem algum cálculo envolvido, é um conceito novo que eu nunca trabalhei, será que eu vou conseguir pegar o andar da carruagem? E a resposta é sim, pessoal, a resposta é sim, por alguns motivos, tá? Primeiro deles, como eu sei que é um assunto que ninguém é ensinado no curso base, eu não arranco já falando de cálculo, de relatório, etc. Nós começamos dos conceitos básicos. Eu ensino o beabá lá do início e aos poucos as aulas vão evoluindo até vocês então ir criando uma base sólida de conhecimento para avançar para um nível mais profundo, para um nível mais avançado de fato. Outra coisa, não são palavras minhas, e sim de dezenas e mais dezenas e mais dezenas de pessoas aí que foram minhas alunas ou que até consomem meus conteúdos no YouTube e no Instagram, tá? A minha didática é muito fácil de entender. Então, eu não falo como um professor que está acima e que quer mostrar para o aluno o quanto ele sabe porque ele é o professor. Nada disso. Eu estou no mesmo nível de vocês. Eu falo a mesma língua que qualquer pessoa. Aliás, eu falo até mais errado, mais de qualquer jeito, mais rasgado, como o pessoal fala,
do que boa parte dos profissionais. Eu falo de uma forma simples. A minha didática ela é muito fácil de entender. De novo, palavras dos próprios alunos, que já foram alunos de muita gente e dizem que a forma que eu explico um assunto que é complexo por natureza acaba ficando fácil. Qualquer um consegue entender o conceito. Depois que vocês entendem o conceito, a ideia, aí fica fácil alinhar com a teoria, com o que está escrito friamente nos termos da lei, beleza? Olha esse comentário aqui de um aluno, por exemplo, que vai aparecer agora aqui na minha fuça, ó. O Jonathan Terres é um dos caras mais descolados que eu já conheci no mundo virtual. Obrigado por compartilhar o vosso conhecimento. Ele rasgou a orelha agora. Vosso conhecimento. Então é mais ou menos isso, tá, pessoal? Eu vou sempre falar de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender. Eu uso muitas analogias, né? Eu faço comparações com coisas do dia a dia e eu sempre pego a teoria e encaixo ela no mundo real, encaixo ela numa situação, problema, para explicar de uma forma que fique fácil de entender, beleza? Então, você tem os mesmos bilhões de neurônios que qualquer outro ser humano na Terra. Então, se qualquer ser humano consegue entender isso, você também consegue. E olha só esse depoimento aqui agora, eu tô até me achando, ó. Faça essa leitura de você pela forma que você conduz as aulas, pela vibração e entonação da sua voz, pela segurança no que você diz. Se assim não fosse, você seria um mero técnico que passa o dia inteiro no WhatsApp. Deus me livre, tem muita coisa para fazer. Você é um exímio profissional e não estou dizendo isso para te agradar, não. Até porque eu não gosto muito de puxa-saco mesmo. Ela sabe disso porque ela já me conhece. Estou falando porque você é um especialista no que faz, porque poucos profissionais nesse país têm um nível tão elevado e um comprometimento tão grande na nossa área como você. Isso faz toda a diferença. É a forma que você compartilha o saber. Te faz um profissional bem diferenciado. Você vê o ser, acho que é o ser humano que eu sou. Olha só, não tem como eu não ficar me achando agora, né? Tô me achando o cara depois de um depoimento desse. Mas é isso que eu quero transmitir para as pessoas, tá, pessoal? Eu quero que todo mundo cresça. Eu quero que a área da segurança cresça. Só que eu quero que cresça da maneira certa. Não com a síndrome do vira-lata, achando que a gente é coitadinho, não terceirizando culpa, dizendo que é a empresa que não valoriza, que o sindicato que não briga por um piso, que o governo que não fiscaliza a empresa e etc, etc. Não, assumindo a nossa responsabilidade e mostrando para a empresa da maneira correta por que a gente é tão importante para o negócio. E aí, o que você achou disso tudo? Já conseguiu aí mentalizar, se imaginar prestando esse tipo de consultoria? Já está curioso para saber detalhes e ter esse conhecimento aí? O que você me diz? E principalmente, conseguiu visualizar como é plausível, como é possível você multiplicar o seu rendimento, multiplicar a sua renda com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de abordagem? Se bateu uma curiosidade de como que é a estrutura do curso, eu vou te mostrar agora. Se liga só! São mais de 90 aulas organizadas por tema, bonitinho para você digerir, para você consumir de uma forma muito fácil. Tem aula ao vivo todo mês, você vai ficar comigo por um ano interagindo ali, podendo tirar suas dúvidas todo mês numa aula ao vivo. Tem grupo de WhatsApp, tem listas de exercícios para você validar seu aprendizado, ferramentas para você aplicar na prática tudo que você aprendeu, todo o material em PDF, leitura complementar, planilha de cálculo do FAP automatizada, modelos de relatórios, exemplos, né? De relatórios, de proposta comercial, inclusive, lista de links úteis, tudo isso por R$ 799, porque eu estou te dando um desconto de R$ 500 e você vai perder isso, eu não acredito. Além disso, você ganha o FAP na prática de 297 por zero, o meu acervo de parecer técnico, que eu venderia por uns 1.500, eu vou te dar de presente também, e mais todas as aulacasts aí dos nossos especialistas que eu vou postar ao longo do tempo. Tudo isso de bônus e você vai perder realmente. Bom, tudo bem, a escolha é sua. Só para exemplificar para ti, olha isso aqui, ó, todos os links úteis de toda a base legal do curso, você pode só clicar e acessar para complementar o seu estudo. E não é só isso, tá? Deixa eu compartilhar outro material com vocês. Olha como é que está o curso aqui, pessoal. Pronto. Olha só a estrutura toda organizada aqui, ó. Você tem desde a aula 1, com as boas-vindas e uma breve história de quem é o seu professor, o material didático que você pode fazer, o download, olha que interessante, ó. Links, ferramentas, exercícios, parecer técnico, literatura complementar, tudo aqui certinho. Depois nós temos as aulas aqui, ó, desde a introdução, o que é o SAT, e aí vão indo módulo por módulo, ó, os conceitos de acidente de trabalho, todas as aulas, nexo técnico previdenciário, todas as aulas, o que é nexo individual, profissional, como faz um recurso, nexo técnico epidemiológico, como é que é contestação, efeito suspensivo, um recurso na prática a gente vai fazer, período de graça, carência, exercícios, olha só, passamos para o módulo de gestão de benefícios,
o que é um benefício em relação ao trabalho, perícia, agendamento, orientações ao empregado, subsídios para a perícia, a resolução do CFM, como pode reduzir o absenteísmo. Eu tenho uma estratégia que eu aplico com os meus clientes, que eu entrego para vocês aqui no curso, né? As prerrogativas do médico do trabalho, subsídios para perícia, mais uma aula aqui detalhada como é que gera esses subsídios, um fluxograma da gestão de benefícios, ações regressivas, tudo isso detalhadinho, ó. As aulas sobre o Gildrate, né? O que é, como que consulta, como é a metodologia do Gildrate para a definição dos graus de risco. Essa aula é interessantíssima aqui, ó, como é que define o KNAI preponderante, um exercício prático de como faz um relatório desse KNAI preponderante para aplicar aí nas empresas ou nos clientes que vocês atuam, contribuições substituídas, quais são as exceções do SAT. Aqui o módulo sobre o FAP, desde o contexto histórico até todos os cálculos. Olha quantas aulas subdivididas aqui, ó. Índice de frequência, gravidade, custo, bloqueio de bônus, a rotatividade média, análise da estrutura do extrato, exercícios dos cálculos, mais exercícios, percentil, índice composto, impacto econômico, como compõe um relatório, tudo isso vai estar especificado aqui. Um módulo só sobre impacto econômico, para você saber calcular e mostrar para a empresa. Um módulo só sobre o financiamento da aposentadoria especial, onde vai entrar o LTCAT, onde vai entrar toda a legislação que envolve o E-Social, fiscalização da Receita Federal, a tabela 24, E-Social, períodos das alíquotas, o que é um XML, uma ferramenta para fazer um checklist do S2240, o que são os códigos GFIP, mais exercícios, estudo da IN 128, caracterização da atividade especial e mais um módulo especial aqui chamado Seja Foda. Esse aqui eu vou deixar surpresa só para quem comprar o curso, pessoal. Então, resumidamente, é esse o curso SAT+, por dentro. Nós vamos ter grupo de WhatsApp, nós vamos ter aulas mensais ao vivo e tudo mais que eu mostrei aqui para vocês. Fora que ao longo do tempo eu vou achando assuntos interessantes e, obviamente, eu vou gravando mais aulas e vou incrementando ali e avisando vocês. Esse novo momento da segurança do trabalho, onde as empresas estão entendendo que o contexto tributário, previdenciário é a maior preocupação delas referente à segurança do trabalho, vai precisar muito de profissionais qualificados. Esses profissionais vão multiplicar sua renda, porque eles vão ter os melhores salários, vão ter os melhores cargos, vão ter os melhores clientes, vão prestar os serviços que muito poucos outros profissionais prestam e, obviamente, os honorários são muito melhores. Eu não estou falando isso da boca para fora, eu não inventei esse curso agora. Esse curso é um derivado do Desvendando o SAT, que eu já tive muitos alunos em 6 turmas, já tive dezenas de alunos aí que estão multiplicando a sua renda com o complemento de conhecimento que eles tiveram. Claro que todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo também entende muito da legislação trabalhista, isso é importante, mas esse complemento, esse incremento, esse potencializador de resultados, que é o conhecimento tributário e previdenciário, já está dando muito resultado para muita gente, mudou minha carreira, mudou de muita gente e pode mudar a sua também. Então, enfim, eu já fiz o máximo que eu pude para te mostrar o quanto isso pode ser relevante na tua vida e agora falta a tua decisão de entrar ou não, ou continuar fazendo as mesmas coisas, mas obviamente você não pode reclamar mais de ter resultados iguais à da grande maioria se você não fizer nada diferente, certo? Quando você fizer o download dos arquivos ali, bônus dos arquivos complementares, você vai conseguir acessar essas 5 pastas aqui, ó. Dá uma olhada comigo. Vou compartilhar minha tela para você ver de novo. Olha aqui. Aqui nas bases legais, você tem o arquivo dos links úteis, que você pode clicar, então. Aqui no bônus, você vai ter o acervo de parecer técnico. Olha todos os parecer técnicos que eu tenho aqui, tá? Treinamentos e E-Social orientando a empresa. Olha só a quantidade de parecer técnico que nós temos aqui. Isso aqui vai ser útil no teu dia a dia, porque eu redigi eles um a um, elaborei do zero para aplicar nos meus clientes. Então, eu sei que isso aqui ajuda muito na explicação do contexto aí das normas e tudo mais, tá? Por exemplo, E-Social e as multas. Eu tenho um parecer explicando, embasando com toda a legislação, aonde que fala das multas, como que elas podem ocorrer, etc. Um informativo sobre o PPP eletrônico, um parecer sobre vigilantes, avaliações quantitativas e o E-Social, por que que elas são obrigatórias e não tem para onde correr, ajudando a justificar que nós precisamos dela. E contratação de menor de idade, cumulação de adicionais, sobre a DIR, né, sobre a desobrigação da DIR, E-Social e demais obrigações, gestão em SST e seus reflexos, ruído e a Instrução Normativa 128, a questão do EPI não neutralizar mais para aposentadoria especial, limpeza de banheiro e súmula 448, treinamentos e o E-Social, por que que o treinamento tem que ser registrado lá no 2200, enfim, tá? Tudo isso você vai ter acesso como bônus
Então, entrando aqui na turma do Sat+. Olha de exercício, pessoal. Olha a quantidade de listas de exercícios sobre todos os temas que você vai encontrar para exercitar, para validar o seu aprendizado. Ferramentas, o que que eu chamo de ferramentas? Arquivos que vocês podem usar na prática para aplicar em campo todo o conhecimento que vocês vão ter aqui, tá? Então, dá uma olhada. Tem desde o modelo de proposta. O modelo de proposta comercial é uma ferramenta. Você pode modelar ao seu critério e usar, tudo que você pode usar é ferramenta, né? Tabela de fórmulas você usa para fazer projeções de cálculos e tudo mais. Modelo de relatório, modelo não, né? Exemplo de relatório. Um LTCAT, eu tenho um exemplo de LTCAT aqui também, né? Com toda a estrutura da IN 128, um gráfico para o número de ordem, uma planilha com todos os cálculos do FAP automatizados, um exemplo de como se faz um recurso de um B91, até um passo a passo de como protocola isso junto ao INSS, um checklist para validação de LTCAT conforme a legislação e conforme o E-Social, a conclusão acidentária estruturada, isso que é bem bacana, valida se o acidente de trabalho é verídico ou não, se realmente enquadra como acidente pela legislação previdenciária ou não. Vou até mostrar para vocês rapidinho aqui a conclusão acidentária estruturada, ó, que é uma ferramenta que eu criei como todas as outras, tá? Olha só, aqui você vai ir colocando sim ou não para as respostas e ao final aqui você vai ter uma conclusão, tá? Se todas as respostas forem sim, então é um acidente de trabalho, ó. Estava a serviço da empresa, teve lesão e reduziu ou interrompeu a capacidade de trabalho. E aqui tem todos os outros critérios. Tem uma aula, inclusive tem um módulo só explicando isso aqui. Então, nem vou perder tempo que você vai poder assistir a aula. Além das ferramentas, olha só, ainda tem todo o material complementar. Olha o tanto de material complementar que tem aqui para leitura, tá? Instruções normativas, parecer do Conjur, parecer sobre o ruído da Confederação Nacional da Indústria, as resoluções, soluções de consulta da Receita Federal quando o contribuinte questiona, base legal sobre sigilo de exame médico, enfim, tá? É um passo a passo, deixa eu parar de compartilhar aqui, é um passo a passo que eu garanto para você que assistindo às aulas, participando das aulas ao vivo, fazendo uma leitura complementar eventualmente, tá? Conforme o seu tempo disponível, fazendo exercícios onde você ficou com mais dúvidas, usando as ferramentas que eu criei e deixei ele disponível para você, pessoal, meus pareceres técnicos, não tem como você não chegar a um nível avançado de conhecimento nessa área e não tem como você não converter esse conhecimento em dinheiro, porque a demanda vai cair no seu colo, porque são muito poucos profissionais ainda no Brasil que atendem essa área tributária e você pode ser um deles, beleza? E aí, curtiu conhecer os módulos, as aulas, os temas, como é que está organizado no curso? Isso é só não, né? Isso é toda a parte gravada, pessoal. É só o que está ali? Não. Provavelmente, ao longo do tempo, quando eu vou vendo algum assunto interessante, pô, isso aqui dava uma mini aula para me colocar em algum módulo lá do curso. Eu paro, gravo aquela aula e a gente insere lá na plataforma da Hotmart para você poder assistir. Isso a gente comunica também sempre no grupo. Sim, nós temos um grupo de WhatsApp para interação, para tirar dúvidas, para suporte ali de alguma dificuldade, tá? Mas, além do grupo e além das aulas gravadas, nós temos uma vez por mês, e aí sim é o meu canal oficial de tirar as dúvidas de vocês. Vocês vão anotando as dúvidas durante o tempo que vocês assistem às aulas, e uma vez por mês eu tenho então um encontro ao vivo com vocês pelo Zoom, que vocês vão ter câmera e microfone abertos ali para tirar qualquer dúvida comigo, e a gente ainda escolhe um tema central ali do nosso encontro e faz um debate, abre um debate sobre aquele tema, beleza? Também temos comunidade no Facebook e além das aulas gravadas, além do grupo de WhatsApp, além do encontro mensal via Zoom, além da comunidade no Facebook lá para a gente também trocar ideia. Não quer participar de grupo de WhatsApp, não gosta? Fica lá na comunidade, enfim, você fica livre para fazer como você quiser. Além de tudo isso, nós ainda temos listas de exercícios para você validar o seu conhecimento, se você absorveu realmente o conhecimento de cada aula. Tem lista de fórmulas lá do FAP para facilitar você entender como que são as fórmulas. Daqui a pouco para você desenvolver uma planilha própria sua no Excel, fazer dashboard, sei lá, você pode criar a ferramenta que você quiser. Falando em ferramenta, tem ferramentas também que eu já criei algumas e que estarei criando outras para você conseguir aplicar a teoria de uma forma mais fácil. Eu pego os conhecimentos teóricos e os conceitos legais
que estão dispersos lá na legislação e eu estou explicando na aula, e eu junto todos eles em forma de uma ferramenta, e tem leituras complementares também para você beber da fonte, né? Para você ler na íntegra, então, as instruções normativas, os decretos, as portarias, enfim, toda a base que sustentou aí o conteúdo do curso, beleza? Então é isso, meus amigos. A minha parte eu fiz, eu já te mostrei toda a jornada de conhecimento que você tem por aqui, eu já fiz você projetar na cabeça aí aonde que você vai parar com esses novos conhecimentos, quem que você vai abordar, como você já deve estar imaginando aí como é que deve estar as empresas que você atende ou a empresa que você trabalha. Tudo isso você já mentalizou, você já entendeu que sim, eu tive muito resultado com isso, você já percebeu que vários alunos meus já tiveram muitos resultados bons também, já multiplicaram a sua renda a partir desses novos conhecimentos. Você já percebeu que a minha didática é muito fácil de entender, então você não vai ter dificuldade com o aprendizado. Claro que demanda um pouquinho de esforço da sua parte, eu também não consigo fazer milagre. E se você tomou a decisão, que é a única coisa que está faltando agora, seja bem-vindo aí ao SAT+, eu te dou certeza absoluta que você não vai se arrepender, beleza? Qual que é o valor, como é que eu faço para comprar, como é que eu faço para entrar no curso, tá, Jonathan? Primeira coisa, o acesso é por 12 meses, tá? Então você vai ter bastante tempo para assistir às aulas e para participar no mínimo de 12 encontros ao vivo aí comigo, tá? Porque todo mês tem encontro. Então esse é o período que você vai ter de utilização aí do produto, tá? O valor é de R$ 999, tá? Quer dizer, retifico. O valor é muito alto, tá, pessoal? Como eu falei já durante a apresentação aqui, eu tive um aluno que um treinamento de 8 horas, ele faturou R$ 3.000. Vendeu para 15 pessoas por 200, ele faturou 3.000. Então, ele já pagou 3 vezes o investimento do curso e segue ganhando cada vez mais dinheiro, segue multiplicando aí a sua renda, tá? Então, o valor é alto, mas o preço é extremamente acessível, né? R$ 999. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, você pode usar 2 cartões para pagar. Se não lida com cartão de crédito, não tem problema, você pode pagar com Pix, com boleto, como você quiser, tá? Desculpa de preço, de pagamento, não tem, é só você querer. Se você dividir por 12 aí, sei lá quanto é que dá 1.000 dividido por 12, Jéssica? Ah, nem sei também. Então você divide por 12, aí vai dar uma pizza e um refrigerante por mês no máximo. Esse vai ser o investimento que você vai fazer. Deixar de comer uma pizza uma vez por mês, para ter todo esse emaranhado de conhecimento. Será que vale a pena? Enfim, eu fiz a minha parte, agora é só você tomar a decisão, sair do vídeo aqui, descer um pouquinho, clicar no botão que você quer adquirir o produto e seja bem-vindo ao SAT+, seja bem-vindo para o universo que pode estar mudando a tua carreira.